Nesse vídeo eu quero contar para você como que fotografias funcionam. E esse conhecimento você vai poder traduzir ele para dentro do software 3D e controlar a sua câmera como se fosse uma câmera de verdade. Na aula anterior, a gente falou mais sobre quais são os principais erros que as pessoas cometem ao não ligar para a fotografia quando vai fazer trabalhos em 3D e, consequentemente, essas pessoas acabam criando trabalhos 3D extremamente amadores, mesmo que a qualidade da modelagem deles sejam de alto nível ou que os materiais que eles estejam utilizando sejam materiais altamente realistas. Se você não manja de fotografia, não tem muito o que fazer, você não vai conseguir controlar bem a matéria-prima da fotografia e da renderização, que eu disse na aula passada que era... Para você descobrir, você vai ter que voltar na aula passada. É só clicar aqui do lado para assistir a aula passada se você ainda não assistiu, beleza? Mas vamos direto ao assunto. As partes da câmera fotográfica e como traduzir isso para o software 3D. As partes mais importantes da câmera fotográfica para nós, artistas 3D e fotógrafos em geral, são a lente, a qual você mede o quanto que ela captura de imagem em milímetros, através da sua milimetragem. Temos o obturador, o qual tem a íris, que é a parte da câmera que você utiliza para focar nos objetos, e a unidade de medida que nós usamos para medir esse foco que ela pode dar nos objetos são os f-stops. E quanto menor o f-stop, mais desfocado fica o fundo do teu objeto e mais fica aquela sensação atmosférica, aquela sensação legal de que uma coisa está na frente e a outra está atrás. Nós temos também o sensor da câmera ele também é medido em milímetros. E esse sensor, ele tem a unidade de medida dele conhecida como ISO. O ISO é nada mais que sensibilidade à luz, não é uma sigla nem nada. Realmente é uma palavra que significa sensibilidade à luz. ISO é uma palavra. E a última coisa que nós temos é o shutter speed. O shutter speed é a velocidade com a qual a tua câmera vai fechar a entrada do sensor para poder capturar a tua imagem. Quanto mais rápida for esse shutter speed, o qual é dividido em frações de segundo, menos tempo a tua câmera ficará exposta à iluminação, mas ela tirará fotos mais nítidas de objetos em movimento. Então o shutter speed, o qual ele é medido em frações de segundo, ele vai ser responsável por criar imagens mais nítidas ou mais borradas quando você estiver fotografando ou filmando objetos em movimento. Vamos começar falando sobre a lente. A lente ela é bem simples e bem autoexplicativa, mas existem diferentes tipos de lentes, as quais são medidas por milimetragem. Como você pode estar vendo aqui no exemplo, quando a gente tem uma lente que ela tem uma milimetragem menor, como por exemplo uma lente de 22mm, nós temos um ambiente que você consegue enxergar mais coisa dentro dele, mas ele começa a distorcer o ambiente, parece que ele está muito esticado. Exatamente porque essa lente é muito arredondada na frente, ela captura mais imagem, só que para poder capturar isso e trazer para o sensor, que é um plano reto, ela acaba trazendo essa distorção, então traz uma forte sensação de profundidade muito boa, 22mm para você fotografar espaços pequenos, mas se você passa disso, ou seja, você começa a trazer 18mm, 15mm ou coisas menores, você começa a trazer fortes distorções para sua cena. No mundo real é até complicado você conseguir distorções desse nível, mas dentro dos renderizadores você pode ir louco e simplesmente mexer na milimetragem da sua câmera, criando a coisa mais absurda possível. Mas você não pode fazer isso por dois motivos. Primeiro, não é fotorrealista se uma foto não consegue ser dessa maneira, óbvio. E o segundo motivo é que simples, fica feio. Eu, que trabalho com arquitetura e design de interiores, não vou a esses extremos. Eu sempre trabalho ali com lentes de 22mm quando é para um local muito apertado, ou trabalho ali com lentes de no máximo 50mm para poder fazer um shot inteiro. Quando eu tento trabalhar com um zoom legal para poder criar uma profundidade de campo e tudo mais, aí eu pego ali o meu slider mesmo, arrasto a minha cena e dou um zoom ali de 80mm, 120mm, para poder criar uma sensação de profundidade. Eu dou esse zoom, desfoco o fundo e crio aqui a cena como essa que eu estou mostrando na tela para vocês, que é uma cena bem interessante, né? Onde você tem o fundo desfocado, aqueles objetos ali na frente, as decorações, a iluminação e tudo mais. Então tudo trabalha de uma forma conjunta e interessante quando eu começo a trabalhar dessa maneira. Então, geralmente eu utilizo esse zoom para poder trazer essas imagens assim diferentes, essas imagens onde você aproxima de um objeto, desfoca o fundo e faz um render de um detalhe. E aproveitando o gancho onde a gente falou de profundidade de campo, render de detalhe, é exatamente para isso que serve a íris, o obturador. A íris obturadora tem várias blades. Essas blades elas fecham e abrem para você poder fazer o foco da sua cena. Isso é medido em f-stops. No Blender, por exemplo, ele vem com um padrão de 128 f-stops, que é na prática foco infinito, vai conseguir focar tudo que está ali na tua cena.
Mas você pode trazer isso para baixo, né, e reduzir o seu foco, como é este exemplo que eu estou mostrando na tela aí para vocês, aonde eu utilizei o foco para focar no macaquinho ali no centro da cena, enquanto que todo o resto fica borrado, fica muito interessante, dá uma sensação de profundidade atmosférica, fica bem legal. E uma coisa que você deve estar notando de interessante aí é que essa cena ela tem várias bolinhas, e essas bolinhas são o famoso efeito bokeh. Esse efeito bokeh ocorre quando você tem uma luz que não está focada, ou seja, uma luz desfocada no background do seu subject, que no caso aqui era o macaquinho, e quando ela está fora de foco, essa luz que entra pela íris do obturador ganha essa distorção, e essa distorção é nada mais do que a quantidade de blades que o obturador tem. Então é esse o valor que tem ali no Blender, o número de blades. Se você colocar 3, por exemplo, como você está vendo aí na tela, fica triangulado. Você vê que fica um triângulozinho e conforme você vai aumentando, as blades vão mudando e fazendo com que a tua cena fique mais interessante ainda, até que se você aumentar o número de blades, você vai ter um efeito bokeh completamente redondo. Bom, aqui estão mais alguns exemplos de efeito bokeh para você dar uma olhada. O Shutter Speed, como eu já falei no início, ele é responsável mais por Motion Blur. Então, por exemplo, esse exemplo que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é um Shutter Speed com um Rolling Shutter, ou seja, o shutter ele vai fechar de cima a baixo em vez de fechar tudo de uma vez só. Dessa forma, quando você fotografa ou filma com Shutter Speed baixo, a sua imagem pode distorcer ou, como nesse outro exemplo aqui, onde não há um Rolling Shutter, se você fotografar com Shutter Speed baixo, a sua foto vai distorcer devido ao movimento. Então a sacada é você ter um shutter speed alto quando você quer fotografar ou filmar com nitidez um objeto que está em movimento. Agora suponha que na frente do seu render você queira colocar um carro passando. Basta você setar o shutter speed da sua câmera para algo baixo, ou seja, você ir lá nas opções de render, motion blur e colocar ele com o shutter speed bem longo, que o resultado vai ser um carro borrado passando pela frente da sua cena. E finalmente, vamos falar sobre o sensor. Não existe uma analogia perfeita entre o sensor de uma câmera fotográfica real e um sensor, entre aspas, dentro de um renderizador, como é o caso do Blender, do V-Ray, Corona ou qualquer renderizador de Ray Tracing e Path Tracing que tenha por aí no mercado. A grande questão é a seguinte: esses renderizadores, o que você poderia chamar de ISO dentro deles é nada mais do que a quantidade de samples ou o tempo que você deixa renderizando. Afinal, quanto mais tempo você deixar renderizando, mais tempo o seu computador vai processar a imagem e mais tempo ele vai ser sensível à luz digital que está entrando dentro dele, reduzindo assim o granulado. O ISO nas câmeras é responsável por nada mais do que isso, pelo granulado. Quanto mais sensibilidade à luz ele tiver, menos granulado ele vai ter. Entretanto, é preciso dar uma dica muito importante. Lá no meu curso de Blender para arquitetura e interiores, eu tenho uma aula no final do meu módulo de composição, iluminação e renderização na prática, onde eu mostro para você como que você adiciona um pouquinho de film grain na sua cena, ou seja, como você adiciona um pouquinho de granulado e como que esse granulado traz um pouquinho de realismo para a tua cena. Isso é uma coisa muito importante, eu já falei até isso em um vídeo do meu canal, onde se você parar para pensar, toda fotografia tem sempre um pouquinho de granulado. E se você fizer o teu render e ele for 100% perfeito, alguma coisa vai ficar estranha, ele vai ficar perfeito demais. E quando a gente está trabalhando com fotorrealismo, parte do que a gente busca é incorporar as imperfeições das câmeras do mundo real dentro do nosso render. Por isso que é importante você saber que quando você desfoca um objeto e deixa um objeto mais à frente em foco, as luzes atrás podem causar o efeito bokeh, o que pode ser desejável e bonito ou pode simplesmente ficar feio. É importante também você saber que dependendo da espessura da sua lente, ela pode mudar o jeito como ela se comporta. É importante você saber que o shutter speed com rolling, que ele fecha de cima a baixo, causa um efeito diferente do que um shutter speed que só fecha a tua cena. Então, sabendo essas coisas, você vai poder incorporar as imperfeições do mundo real para dentro da tua cena e com isso deixar ela mais fotorrealista, porque o mundo real não é perfeito, as câmeras não são perfeitas, elas fazem o melhor possível, mas as câmeras dos renderizadores, elas são, entre muitas aspas, perfeitas demais. Então nós precisamos incorporar essas imperfeições para dentro do nosso render. Tem um vídeo no meu canal chamado 5 coisas que deixam o seu render fake no Blender 2.8. Dá uma olhada naquele vídeo que ele tem mais umas dicas que podem melhorar o teu render. E a segunda coisa é o nosso segundo exercício dessa semana da fotografia. Nesse exercício você vai pegar o teu celular e com o teu celular em mãos você vai procurar o modo manual da tua câmera. Colocando nesse modo manual você vai procurar as seguintes opções, que são as opções da sua lente, ou seja, zoom,
No caso, a maior parte dos celulares o zoom é digital, então fazer o que, né? Outra opção que você vai procurar é a opção de foco. Geralmente ela é indicada por uma florzinha, tá? Então procura essa opção de foco. Procura também a opção de ISO e vai mexendo nela para você também identificar o granulado e tudo mais. E o shutter speed. E repara que quando você mover a tua câmera com o shutter speed muito baixo, como que vai ficar tudo borrado, tá? E qual é a sua missão? A sua missão agora é fotografar algo tão interessante quanto aquilo que eu fotografei na nossa aula anterior, que é o tabuleiro de Go. Então, procura alguma coisa aí na tua casa legal, algo que você queira fotografar, sei lá, um tênis, um chaveiro diferentão, um controle de videogame, qualquer coisa. Tenta fazer uma composição legal, posiciona a tua câmera de uma forma ali que ela fique estática e vai fotografando e testando, beleza? E até uma coisa que eu peço para você fazer, mexe no shutter speed e fotografa na frente de um ventilador. Você vai se surpreender com o resultado, beleza? Depois disso, comenta aqui embaixo o que você achou do exercício, o que você achou da aula em geral. E, obviamente, eu espero muito que você tenha gostado, ok? Então é isso, na próxima aula eu estarei mostrando para você exemplos de o que fazer e o que não fazer. Então vai ser uma aula onde eu vou mostrar várias imagens e você vai ver o que é bom e o que é ruim das suas imagens, beleza? Então é isso, muito obrigado e eu te aguardo na nossa próxima aula, beleza? Até mais!